Que é Deus? Você já se perguntou se Deus existe? Qual a prova de sua existência? Bom, se você já fez alguma dessas perguntas, o programa de hoje é pra você. Então, vem com a gente! Vamos lá! Olá, querido interpretador! Bem-vindo novamente ao programa Interpretando. Poxa, a gente tava com uma saudade já de falar com vocês, não é mesmo? Eu sou o Augusto. E eu sou o Murilo. Espero que vocês gostem muito do nosso papo de hoje. É isso aí. Pessoal, antes de mais nada, eu queria que ninguém aqui se sentisse envergonhado por já ter se perguntado alguma vez na vida se Deus realmente existe. É até mesmo natural que isso aconteça no nosso estágio evolutivo onde vivemos. Quando a gente não compreende ou não conhece os mecanismos da reencarnação, fica realmente difícil de compreender como as injustiças sociais, como a violência, como uma série de problemas que a gente vê no mundo lá fora podem ser explicados. Como Deus pode existir com tanto mal no mundo? É verdade, Augusto. Mas hoje a gente veio aqui falar pra você, interpretador, explicar o que é Deus e quais são os mecanismos da sua justiça. Vamos lá, então? Bora! Augustão, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero ver você me responder. Você saberia me dizer por que é que os pássaros voam? Bom, Murilo, eles voam por diversos fatores, né? As asas, a estrutura óssea, a penugem, enfim. Voar é apenas o efeito de diversas causas. Certo. Você tá me falando então que por trás daquela beleza, aquela exuberância do voo, existe uma série de fatores que fazem os pássaros voar. Sim. Tá, vamos um pouquinho mais longe então. Quais são as causas da existência da vida na Terra? Quero ver você responder essa aí. Bom, mas é mais difícil, né, Murilo? São incontáveis, infinitas causas, como a distância da Terra para o Sol, a distância da Terra para a Lua, a camada atmosférica, a composição molecular dos animais, dos seres vivos, né? É muito complexo. E se a gente pensar no ser humano, que é o ser inteligente, que é o animal racional, essa complexidade aumenta ainda mais. Bom, certo. A conclusão está me parecendo um tanto quanto lógica, Augusto. A vida na Terra é um efeito inteligente. Ou se ela é um efeito inteligente, ela tem uma causa inteligente, um autor inteligente. A gente pode considerar o homem também como um ser inteligente, mas com a sua inteligência limitada, certo? Bom, aí a gente não precisa ir muito mais longe para poder entender o que a gente está falando, não é mesmo? Tudo aquilo que não é fruto, tudo aquilo que não é feito pelo homem é fruto de uma causa muito maior, de uma inteligência muito maior e muito mais capacitada. E aí que nós encontramos a definição dada pelo Espírito da Verdade a Allan Kardec na pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, que inaugura toda uma cadeia de pensamento da doutrina espírita. A pergunta é: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Basta a gente olhar a beleza dos astros, a movimentação de todos os planetas, a composição exata dos componentes vivos, a magia nanoscópica para nós percebemos que a vida é efeito de uma causa muito mais inteligente e maior do que nós mesmos. Realmente Deus é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz, não é mesmo, Augusto? Reconhece-se o autor pela sua obra, né? Só ver, lançar o olhar pelas belezas da natureza que a gente sabe muito bem quem foi que fez. Entretanto, Augusto, o nosso raciocínio ele está sujeito à crítica de alguns dos nossos irmãos. Alguns alegam que o nada, o acaso, pode ter sido responsável pela criação disso tudo. Bom, pra mim, o nosso raciocínio já me satisfaz. E pra você? Bom, Murilo, alegar que o nada pode ter sido responsável pela criação de todo esse universo é, no mínimo, bastante questionável. Primeiro motivo é porque se o nada, o acaso, provocou todo este efeito inteligente, a gente pode entender que o acaso não é o acaso. Afinal, o acaso é aleatório. Como ele pode ter criado um efeito inteligente? Seja a inteligência do homem, ou seja a inteligência do ajuste perfeito e fino da sintonia que a gente vê nos seres vivos. E o segundo motivo principal é que, cientificamente falando, é bastante improvável que os elementos moleculares tenham se unido de tal forma a gerar toda a complexidade da vida. Bom, a gente pode pegar um exemplo do professor Adalto Lourenço, que ele fala em uma de suas palestras. Se a gente jogar açúcar, farinha, ovo e chocolate pra cima, é muito improvável que saia um bolo de chocolate daí, certo? Bom, mas seria bem gostoso se saísse, né? Há todo um processo para que ele seja criado. Então, quando a gente pensa na vida, na complexidade da vida, quando a gente fala que o acaso pode ter gerado, é mais ou menos a gente pensar isso, que a gente jogou uma coisa pra cima e saiu esse bolo de chocolate. É bem difícil que isso aconteça, cientificamente falando. É difícil, Augusto, mas eu vou lançar aqui pra você, pro interpretador, uma notícia bombástica.
no nosso estágio evolutivo, em que eu, você e provavelmente você também, interpretador, está neste momento aqui na Terra, é impossível provar a existência de Deus. Para se crer na existência de um ser superior aqui na Terra, neste momento, é preciso que se tenha o elemento fé. Então nós, espíritas, trabalhamos com probabilidades da mesma forma como a ciência trabalha. Vou dar um exemplo para vocês. A lei da gravidade. O cientista nunca visitou outros planetas ou conheceu outras galáxias para saber se a gravidade acontece nesses lugares. Mas, pelas experiências que nós fizemos aqui, a gente consegue projetar que ela exista, certo? Certo. E da mesma forma, as leis da ciência são substituídas à medida que nós vamos compreendendo e fazendo mais experiências. Então, essa mesma lei da gravidade foi repensada a partir do trabalho de Einstein com a relatividade. Então, quando a gente fala do ponto de vista da fé, nós fazemos a mesma coisa. Nós trabalhamos com essa probabilidade e justamente o elemento da fé é o que nos conecta a esse raciocínio. Então, aqui também vai um ponto muito importante que eu quero muito que você entenda. O crente sincero, baseado na fé raciocinada que o Espiritismo prega, e o cientista acreditam de forma muito parecida sobre a origem de tudo. Sim, isso mesmo, muito parecido. A diferença fica justamente por esse elemento da fé, que faz com que as evidências da vida se conectem de forma a encontrarmos o nosso Criador. Augusto, o raciocínio é realmente belíssimo, mas ainda é preciso que se tenha sensibilidade para entendê-lo. Vamos pensar um pouquinho mais longe, vamos pensar nos nossos irmãos selvagens, lá no começo das civilizações. Mesmo que eles não tivessem esse raciocínio aguçado, aprimorado como o nosso raciocínio, eles já acreditavam na existência de um ser superior. Mesmo que fosse o deus da chuva ou o deus do sol, não importa. Eles já tinham dentro deles, no seu íntimo, instintivamente mesmo, a crença na existência de uma força maior. Eu pessoalmente acredito, Augusto, que o homem que não crê na existência de Deus o faz por conta do orgulho e porque ele não admite que nada esteja acima de si. Pois é, Murilo, eu concordo com o que você disse. Realmente nós precisamos da fé para compreender Deus. E a gente só vai obter essa fé verdadeiramente forte, aquilo que se espera de nós, pela experiência, pela sensibilidade, que é obtida através dos anos com a reencarnação. Deus é soberanamente justo e bom e jamais permitiria que os seus filhos fossem punidos ou julgados por um período curto de vida como uma vida aqui na Terra, não é verdade? Bom, mas isso é papo para um próximo programa, não é? É verdade, Augusto. E a reencarnação, como você está falando, ela é um exemplo da misericórdia divina, não é? E nós, seres humanos, mesmo com as nossas capacidades limitadas, os nossos sentidos limitados, nós não conseguimos compreender a natureza inteira de Deus, não conseguimos vê-lo exatamente como ele é. Mas a gente consegue ter uma noção dos seus 5 principais atributos. Vamos lá ver quais são? Primeiro deles, Deus é eterno. Se Deus não fosse eterno, algo teria o antecedido e, portanto, criado. E esse algo, então, seria Deus. Certo. Deus é imutável, porque se Deus estivesse sujeito às mudanças, o universo não teria estabilidade nenhuma. Deus é imaterial. Se ele fosse composto de algo parecido com matéria, ele estaria sujeito às leis da matéria, que são mutáveis. Portanto, se Deus fosse material, ele não seria imutável. Portanto, é imaterial. Deus é único e onipotente. Você já pensou, Augusto, se tivesse um montão de deuses aí no universo? Ia ser bem complicado. Ia ser complicado, porque cada deus ia ter o seu ponto de vista diferente, e o universo não ia ter estabilidade nenhuma do mesmo jeito. E Deus, ele é onipotente porque ele é único. Ele é o ser todo-poderoso. Se algo houvesse, ou alguém houvesse de mais poderoso do que Deus, então esse sim seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Pensa comigo, se Deus não fosse completamente justo e bom, significaria que ele tem alguma preferência ou ele ajuda mais uma parte de sua criação. Só que se ele ajudasse mais essa parte, quer dizer que ele prefere mais e ele não teve o poder suficiente para criar todo o universo desse jeitinho que ele mais gosta. Então, se Deus é onipotente, se ele tem todo o poder, ele tem que ter criado um mundo, um universo onde ele gosta por igual, sendo assim, soberanamente justo e bom. Augusto, assim como o cientista utiliza os seus instrumentos para, por exemplo, ver os movimentos dos astros no universo ou as menores coisas da matéria pelo microscópio, nós, seres humanos,
pelos sentidos, mesmo que rudimentares, que nós possuímos, nós conseguimos entender esses 5 atributos de Deus, que sem os quais ele não seria. E a boa notícia é que à medida que nós evoluirmos em inteligência e moralidade, sempre é fundamental a gente entender que evolução é isso. Inteligência e moralidade, nós conseguiremos acessar ainda mais atributos de Deus, melhorando assim a nossa compreensão da vida e da origem de tudo. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, infelizmente, mas nós agradecemos muito por vocês estarem aqui até agora conosco. Cliquem por aqui na tela em algum botão que vai aparecer para vocês, ou aqui embaixo no link da descrição, para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos, para que juntos nós possamos criar uma corrente de aprendizado e levar o Espiritismo adiante. Queremos estar sempre com vocês. Muito obrigado, até a próxima. É isso aí, até semana que vem. Tchau! Tchau.